Veio também? Amém? Vamos receber então o servo do Senhor, o missionário Daílson, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Aplauda Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Povo de Deus, boa noite. Paz. Quero dizer que louvo muito a Deus e sou muito grato por cada oportunidade que Deus tem me dado de estar trazendo uma palavra. Vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, muito boa noite, Deus abençoe. E Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 21 em diante. Lucas 22, versículo 21 a seguir. Quando vocês forem achando, vai me dando uma dica, vai dando um amém. Amém? E a palavra diz assim: mas eis que a mão daquele que vai me trair está à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo a vontade do Pai. Mas ai daquele que através dele essas coisas acontecer. E começaram a perguntar entre si qual deles seria aquele que havia de fazer isso. E houve também entre eles uma contenda sobre qual seria o que parecia ser maior. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não entre vocês, mas não entre vós. Antes, o maior entre vós, que seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém, entre vós, sou como aquele que serve. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a Ti louvamos, Pai, e já Te agradecemos, Senhor, porque entendemos, meu Pai, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, de uma forma muito linda, Senhor, nessa noite, meu Pai, o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, Senhor. Venha nos instruir, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Meu Pai, que nessa noite seja como um manancial de águas vivas na vida dos Teus filhos, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está, Senhor. Cada um, meu Pai, que saiu do conforto da sua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. E aqueles que não puderam, Senhor, que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor, que eles recebam também da mesma forma, Pai, o Teu alento, Pai, o Teu carinho, o Teu amor, Senhor. Só temos, meu Pai, a Te louvar e Te agradecer, meu Pai, porque cremos, meu Pai, nas Tuas bênçãos, nos Teus milagres, e cremos, meu Pai, que no Senhor somos mais que vencedores. Amém? Pode se assentar, irmãos. Jesus, ele sempre era muito direto naquilo que ele queria tratar com seus discípulos. Jesus, conhecendo o coração dos discípulos e conhecendo também a sua mente, Jesus entendia que a cada momento aqueles homens deveriam ser alertados sobre tudo o que estava acontecendo e até mesmo sobre tudo que havia de acontecer. A passagem que acabamos de ler aqui nada mais é que a última Santa Ceia. Jesus faz todo o preparativo, chama seus discípulos e está todos assentados à mesa, todos ali. Para que vocês entendam melhor, quando nós estamos aqui na Santa Ceia, nós vemos como a mesa fica linda, aquele momento tão maravilhoso de ceiar, de compartilhar do sangue e do corpo de Cristo. Era a mesma coisa que estava acontecendo naquele momento. Todos reunidos em volta da mesa.
E eu pedindo muito a Deus, que eu já tinha essa passagem na mente e no meu coração, mas de onde eu começaria essa palavra? E eu creio que pela vontade de Deus começou no versículo 21. E na verdade aqui Jesus solta uma verdadeira bomba atômica. Imagine todos os discípulos ali sentados, esperando a ceia. E Jesus diz: eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a mesa. Mas o mais triste disso aqui é que a palavra diz que eles começaram a contender um com os outros. Eles começaram a discutir. Mas irmãos, entendam muito bem. No meio dessa discussão, eles começaram a discutir quem era o maior. Mas Jesus estava dizendo que o traidor estava sobre a mesa. E nós percebemos aqui que quando a nossa mente e os nossos corações, eles não estão bem alinhados, muitas vezes nós não temos um pensamento muito lógico. Muitas vezes começa um assunto, e muitas vezes porque de nossas emoções, nós nos perdemos daquilo que inicialmente foi dito. E Jesus começa a dizer com aqueles discípulos: olha, entre os governantes desse mundo, é assim, mas entre vocês não. Se vocês querem ser como o maior, seja como o menor. Uma grande lição para os discípulos. E aqui, ao decorrer dessa passagem aqui, Jesus vai para o Getsêmani. Irmãos, percebam que como muitas vezes as nossas mentes, elas estão muito cheias de pensamentos, muitas vezes pensamentos ruins, coisas que nos confrontam, coisas que muitas vezes não entendemos, coisas que muitas vezes nós deixamos descer aos nossos corações. Nós ficamos tão perdidos. No versículo 45 aqui, Jesus volta, porque Jesus estava orando. Quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. E a palavra diz que eles estavam dormindo por conta da fraqueza. Imagine todo aquele impacto para os discípulos. Mas Jesus disse assim: olha, levantem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Muitas vezes nós nem percebemos, mas muitas vezes muitos pensamentos ruins que nós permitimos sempre estar sobre as nossas vidas, ela nos traz um grande cansaço, ela nos traz uma grande fraqueza. E Jesus aqui sempre estava pronto a chamar os seus discípulos: olha, vamos orar para que nós não venhamos cair em tentação, para que vocês não caiam em tentação. E nós vimos o quanto é importante nós, povo de Deus, sabermos alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, trazer para nossas vidas um grande equilíbrio, para que as nossas emoções não ditem os nossos passos. Porque quando a palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é entendida em nossa mente. Aí sim é lâmpada para os nossos pés. Quando nós entendemos a palavra nos ilumina. Aí sim nós podemos caminhar. E o tema dessa mensagem de hoje é mente de vencedor. Eu creio que sobre essa igreja tem mente de vencedores aqui. Amém? Mas nós, como povo de Deus, nós como povo que tem mente de vencedores, tem algumas coisas, tem algumas metas, tem alguns desafios que a partir do momento que Jesus nos ensina, nós temos que pôr em prática, porque é a vontade de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo da vontade de Deus, do governar de Deus, daquilo que Deus está falando nos nossos corações, daquilo que Deus tem nos determinado. Mas entenda que quando Deus determina algo sobre as nossas vidas,
Não somente vai ser algo que, para nós fazermos algo assim, não, estamos fazendo isso aqui para Deus, mas depois Deus vai nos recompensar. Na verdade, não. Quando Deus determina algo sobre as nossas vidas, aquelas metas que Ele coloca sobre as nossas vidas, aquilo vai nos fortalecendo. Aquilo vai nos preparando para os grandes desafios. Irmãos, que não seja só eu, mas eu creio que vocês também percebem que muitas vezes o inimigo tem lançado muitas armadilhas, e os filhos de Deus têm caído nessas armadilhas. Tem caído nessas armadilhas por conta de deixar aflorar esses sentimentos que tomam até mesmo a consciência. Irmãos, quando falamos sobre armadilhas, eu sou do interior da Bahia e já fiz algumas armadilhas. Alguns particulares das armadilhas é que a vítima não pode vê-la. Nós temos que tomar um cuidado para esconder. A vítima não pode ver as armadilhas. E assim como a palavra diz que o mundo jaz no maligno, o nosso campo de batalha é a vida, é os caminhos que temos que percorrer. E tem que estar muito claro em nossa mente que o inimigo jamais ele vai ficar feliz com a nossa vitória, com a nossa plenitude em Deus, com o nosso caminhar com Cristo. Ele vai sempre colocar sobre a nossa frente algumas armadilhas. Mas em toda armadilha, ela precisa de algo. Toda armadilha precisa de uma isca. E nós que temos mente de vencedores, Deus almeja muito isso de cada um de nós. Que nós possamos identificar essas iscas. O que o Satanás ele tem colocado para atrair os seus filhos? Como ele arma essas armadilhas e coloca essa isca? Quais são essas iscas? Muitas vezes, irmãos, muita isca que ele tem colocado, muitas vezes o povo de Deus tem sucumbido diante disso. São as afrontas, são sentimentos ruins, são a falta de perdão, são relacionamento mal resolvido, sabe? São sentimentos que não são tratados, são pensamentos ruins. Pense que pensamentos ruins e sentimentos ruins dão legalidade ao inimigo. Olha esses discípulos. Os discípulos começaram a contender entre si, começaram a dizer quem era o maior entre eles. E Jesus sempre chamando a atenção, sempre chamando de volta. Veja o que o cansaço de toda aquela discussão, de todo aquele pensar fez na vida daqueles homens. Na hora de orar, na hora de estar firme com o Senhor, eles estavam dormindo. E é um grande exemplo para cada um de nós, saber identificar o que o inimigo tem usado para nos atrair para as armadilhas, de que forma muitas vezes nós estamos caindo, de que forma muitas vezes nós estamos cooperando. Se tem algo que Deus quer muito dos seus filhos, é que seus filhos sejam plenos, sejam abençoados. Mas temos que entender que muitas vezes não somente somos atraídos por essas iscas, por essas contendas, por essas falácias, por muitas vezes conversas que não convinham aos filhos de Deus. E muitas vezes nós não somente caímos, mas muitas vezes nós somos usados como isca. Muitas vezes nós somos a própria isca. Sabe, irmãos, muitas vezes nós observamos e reparamos que os próprios filhos de Deus, quando há algo que o afronta, quando há algo que muitas vezes ele viu na igreja, ou uma discussão contra um irmão, uma falta de entendimento ali naquele momento, muitas vezes as pessoas vão tratar com as pessoas de fora, as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não têm nenhum temor a Deus. E é isso, justamente isso que Satanás quer. Quer que nós não viemos tratar aqui, viemos tratar em outro lugar, disseminar discórdia. Muitas vezes essas pessoas estão escandalizadas e elas não vêm para a igreja por conta de um mau testemunho nosso, por algo que muitas vezes nós nem percebemos, mas nós compartilhamos.
compartilhamos coisas que acontecem. Mas, irmão, isso não tem que ser tratado? Tem que ser tratado. Mas eu tenho que tratar com uma pessoa que eu possa resolver. Se minha contenda foi com a pessoa, então eu vou até a pessoa e resolvo. A gente conversa, a gente se entende. Sabe, irmãos, isso é muito lindo da parte de Deus. Isso é como uma confissão. É como nós se confessamos diante do Senhor. A partir do momento que nós tomamos essas atitudes, isso vem para a luz. O inimigo, ele só age na escuridão. Mas quando nós trazemos isso para a luz, aí Jesus trata. Quando nós trazemos isso para a luz, aí há sim o agir de Deus. Aí sim o inimigo não pode mais agir sobre aquilo. Muitas vezes as pessoas não entendem que... Uma vez o pastor conversando com o Celso, o meu compadre, aí ele falou: pastor, por que muitas vezes, quando o problema vem, parece que vem de caminhão e joga tudo em nossa porta? Sabe, irmãos, quando Deus entende que há algo sobre as nossas vidas, muitas vezes nós nem entendemos tudo aqui para ser resolvido. A partir do momento que nós começamos a resolver tudo aquilo que apareceu, seja uma luta, seja uma discórdia, seja uma briga, mas a partir do momento que nós começamos a resolver aquilo e trazemos para a luz, diante do Senhor, que tudo que esteja em oculto, ele venha a ser descoberto para ser tratado, porque é assim que o inimigo faz, é assim que o inimigo usa. Ele quer usar tudo que está sobre a escuridão, tudo que está em oculto, e muitas vezes essas são as iscas dele. Tudo que está em oculto, que nós possamos, como os filhos de Deus, como os filhos da luz, trazer tudo que aos nossos corações, tudo que a nossa mente nós temos que resolver, nós temos que trazer, para que o Senhor possa resolver, para que o Senhor possa tratar, para que em nossas atitudes em Deus, nós possamos trazer tudo para a luz, e o Senhor poder nos abençoar, porque é isso que faz todos aqueles que têm uma mente de vencedor, trazer para a luz tudo aquilo que o Senhor deseja que nós trazemos, que nós venhamos trazer. Isso é muito lindo do Senhor. Eu estava conversando com os irmãos da ZEPEC, e muitas vezes eles fazem algumas perguntas, mas eu estava explicando sobre o reino de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores do mal na região celestial. Mas a palavra de Deus também diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção na região celestial. Mas como assim? O inimigo age na região celestial e as bênçãos de Deus também em região celestial. Mas é justamente isso que eu estava falando. As regiões celestiais, isso digo eu creio que ela é dividida em duas: em luz e trevas. Tudo aquilo que está na luz, o Senhor trata, o Senhor cuida. Infelizmente, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está em oculto, dá legalidade ao inimigo. Imagine a escuridão que havia sobre a mente daqueles discípulos, para chegar ao ponto de eles discutir quem era o maior. Quem é o maior? Sabe, irmãos, sabe uma coisa que eu entendo muito bem? Que possa estar na mente de vocês e no coração também. O maior sobre a nossa vida é Cristo. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que cuida de cada um de nós. É Ele que tem poder para transformar, para cuidar. É Ele que tem poder para nos curar. É em Cristo que nós devemos confiar. É em Cristo. É em Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Irmãos, pense em um versículo que eu amo de coração. Primeiro, que é a data do meu aniversário e o mês. 12:2. Romanos 12:2. Não se amolde às coisas desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É assim que os filhos de Deus agem. É assim que começa a transformação em nossas vidas. A transformação das nossas vidas começa em nossa mente. Muitas vezes nós achamos que é no coração, irmão, não é no coração.
é na nossa mente, é no nosso entendimento. Porque a cada dia que nós entendemos o nosso propósito, cada dia que nós entendemos a vontade de Deus, aí sim nós temos a mente de vencedores, aí sim nós estamos aptos para receber as bênçãos, as vitórias, os milagres em Cristo Jesus. Porque assim como o louvor diz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Para aqueles que têm mente de vencedores, é que nós devemos destruir essas armadilhas. Aí os irmãos começam a se perguntar, mas como, irmão? Como nós desmontamos essas armadilhas? Como nós nos instruímos, nos capacitamos para destruir essas armadilhas? Como nós destruímos para que outros irmãos não venham cair? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Só escutem. Ao servo do Senhor não convém briga mais. Sim, ser amável para com todos, aptos para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que, assim, voltem à sobriedade e sejam capazes de se desvencilhar da armadilha do diabo, que os aprisionou para que fizesse a sua vontade. Assim como eu comecei dizendo que Jesus ele sempre ensina, aqui está a palavra de Deus, que sempre nos ensina. Observe que aqui o final, a palavra diz que algumas pessoas, elas estão aprisionadas pelo diabo. Mas muitas vezes, irmão, essas pessoas sequer reconhecem que estão aprisionadas. Muitas vezes essas pessoas sequer reconhecem que estão presas. As pessoas, muitas vezes, elas se afundam na sua própria amargura, nos seus próprios sentimentos ruins. Sabe, irmãos? Sabe uma coisa que eu muito observo, já aconteceu comigo. E isso nos leva a ter o conhecimento que muitas pessoas estão assim. Sabe? Aquela pessoa que toda vez que você começa a conversar com ela, é sempre o mesmo assunto. É sempre o mesmo assunto que ela foi magoada. É sempre o mesmo assunto que ela foi mal entendida. E sempre repetindo aquela mesma coisa. Sempre repetindo sobre a mesma pessoa. E muitas vezes essas pessoas não entendem que essas são uma grande armadilha que o inimigo usa para aprisionar essas pessoas. E nós, como filhos e servos de Deus, temos o dever de a cada dia instruir esse pessoal, esse povo, essas pessoas. As pessoas, irmãos, elas estão precisando de esclarecimento sobre a palavra. As pessoas, elas estão precisando de direcionamento. Muitas vezes essa pessoa está em um estado que ela não consegue mais sair. Elas não conseguem mais ter forças. A cada dia as suas forças são sugadas. A cada dia, sabe, irmãos, a força interior da pessoa é sugada porque os pensamentos ruins da vida da pessoa já tomou conta. Muitas vezes a mente da pessoa já está em grandes trevas. Muitas vezes isso já desceu ao coração. E a pessoa não consegue mais ver uma saída. E a palavra aqui nos instrui que não devemos brigar, mas instruir com mansidão, com amor. Quantas pessoas das nossas famílias, quantas pessoas próximas de nós observamos que muitas vezes está dessa forma. A pessoa só vive a reclamar. Muitas vezes a pessoa só vive a xingar. A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas muitas vezes essas pessoas estão tão presas que ela diz, não, falei por falar. Não, irmãos. Falou muitas vezes sim, porque o coração está cheio daquilo. Cheio daquele sentimento ruim. Sentimento que aprisiona. E por isso Jesus sempre estava instruindo os seus discípulos. Sempre querendo trazer eles de volta
para um raciocínio lógico, para um sentimento de Deus, trazer um equilíbrio emocional, não mandar se perdendo. Irmão, quando eu falo sobre emoções, eu posso dizer que eu falo com autoridade, porque eu sei o que é um pensamento ruim, para onde te leva. Um pensamento ruim te leva para um buraco. Um pensamento ruim te leva para um ataque de ansiedade. Assim como me converti, eu tive muitos ataques de ansiedade. Minha esposa e minha família sabem como eu andava. Eu só andava no hospital. Eu só andava fazendo exame do coração. A minha pressão nunca baixava. Toda vez era 17/10. Toda vez 17/10. Eu tinha muitos sintomas ruins, sabe? E ouvindo aqui palavras de Deus, vinda verdadeiramente do Senhor, buscando mais de Deus, orando. Toda vez que vem aqueles pensamentos, que é pensamento de morte, eu sempre clamava ao Senhor. Mas sabe qual foi a frase que me libertou? Os meus dias estão contados por Deus. Mas até não chegar esse momento de eu partir, eu vou fazer tudo o possível para desmanchar toda a armadilha que o mal tem plantado sobre esse mundo, através da palavra. Sabe, irmãos, eu estou aqui nessa noite como vaso do Senhor, para dizer que muitos pensamentos ruins, muitas vezes aprisionam a pessoa. E nós, como povo de Deus, temos que pregar e viver esse evangelho, o verdadeiro evangelho, e escorpiões. Sabe, irmãos, muitas vezes, o que me traz muita tristeza, é quando acontece uma situação sobre a pessoa, e muitas vezes a pessoa diz, eu amarro e queimo no inferno. Sabe? Não, irmãos. Nos foi dada autoridade em Cristo para envergonhar o Satanás, para mostrar que nós somos mais fortes, para mostrar que em Deus nós nos fortalecemos, e para mostrar para esse povo o que é nós estamos transformados pelo Espírito Santo. Mostrar para esse povo que ele também pode se desvencilhar disso, que eles podem também se fortalecer no Senhor e sair desse buraco que muitas vezes estão se encontrando, que estão sem saída, muitas vezes estão tomados de trevas, estão cegos, sem saber que caminho vão tomar. Isso é muito de Deus para nossas vidas. Sabe, irmãos, nós almejamos muitas bênçãos do Senhor. Nós almejamos muitas vitórias. E isso é muito lindo de Deus, que Deus, sim, quer nos abençoar. Mas como Deus se sente se muitas vezes nós estivermos aprisionados, nós estivermos presos, ou pessoas aos nossos redores também presas, e muitas vezes nós transbordamos de uma palavra que possa trazer uma libertação para esse povo, e nós não falamos, simplesmente oramos para nós mesmos, e dizemos, eu estou feliz, eu estou bem. Jesus é aquele que sonda, esquadrinha nossos corações, Ele conhece nosso coração, Ele sabe de nossos pensamentos, Ele sabe o que verdadeiramente nós necessitamos. Jesus sabia de que os discípulos necessitavam. E o decorrer dessa passagem aqui, quando Pedro diz, Senhor, estou preparado para morrer. E Jesus diz, em verdade, eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, Pedro era um cara, que eu posso dizer, de alma forte. Pedro tinha uma alma forte. Mas há uma grande diferença entre alma forte e um espírito forte. Muitas vezes uma alma forte é nas nossas emoções, é aquela coisa momentânea, aquela coisa que realmente queremos fazer. Mas quando aparece uma grande luta, um grande confronto,
nós vemos que aquele não era o sentimento correto. Nós percebemos. Jesus, depois de crucificado, ele volta a ter uma conversa com Pedro. E eu fui dar uma pouco estudada sobre essa passagem, em que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Nas 2 primeiras ele diz: Pedro, tu me amas? Mas essas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro, ele cita tu me amas com a palavra agape, que é o amor perfeito, o amor pleno. Mas quando Pedro responde, Senhor, eu te amo, ele responde com a palavra filéu, que é um amor, mas um amor de afeto, um amor de uma pessoa querida. Mas a 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mas agora Jesus pergunta, tu me amas? Filéu. A palavra diz que ele se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em filéu. Naquele momento Pedro percebeu que ele não estava preparado, que ele não estava pronto para morrer. Ele reconheceu que aquele pensamento e aquele sentimento que ele tinha não era ainda o sentimento que Jesus tinha para a vida dele. Mas nós sabemos a história de Pedro. Nós sabemos como ele foi um grande homem, um grande servo do Senhor, a ponto de morrer por Cristo. E muitas vezes é dessa forma que nós temos que fazer. Até mesmo reconhecer que muitas vezes nós não temos um sentimento correto por pessoas próximas de nós. Muitas vezes eu estava ouvindo uma conversa da irmã Cláudia com a Vanessa, e ela estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes nós não temos o sentimento correto. E isso é muito lindo colocar diante de Deus. Muitas vezes quando a pessoa, sabe, irmãos, aquela pessoa que nós queremos muito bem, aquela pessoa que nós queremos que ela saia de onde ela está, do estado que ela está, muitas vezes ela fala coisas que nos magoam, e muitas vezes nós não temos o sentimento correto, por conta de uma mágoa. Isso é muito lindo colocar diante de Deus. Isso é muito lindo falar com uma pessoa, olha, eu estou muito magoado com você, eu estou muito magoada com você. Pense em uma dor do que você me disse. Hoje eu não tenho um sentimento que eu deveria ter por você, mas estou orando a Deus. Eu estou orando a Deus para que esse sentimento mude, porque a vontade de meu Pai é que eu te ame. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que nós achamos muito difícil de fazer, mas pense uma coisa que aprisiona, sabe? Aprisiona, irmãos. Nós, como filho de Deus, nós temos que ter uma mente de olharmos as circunstâncias e ver que quando isso desce para o coração, há um sentimento, sabe, que nós não vamos conseguir, que talvez aquilo não resolva, mas traz para a luz. E quando traz para a luz, Jesus cuida, Jesus trata. E o último ponto que o Senhor quer tratar conosco aqui é que a minha riqueza, ela vem do Senhor. Antes de entrar aqui no versículo, há uma cidade chamada Laodiceia. Uma cidade muito bem localizada, uma cidade portuária. Uma cidade que, quando nós pesquisamos um pouco, é uma cidade que havia muitas riquezas. É uma cidade que havia muito comércio. É uma cidade que havia até mesmo uma escola de medicina. E quando a gente faz essa pesquisa e olha toda aquela característica, toda aquela cultura, e nós vemos aqui a carta que foi escrita para essa igreja, mostra como Deus
ele tem esse cuidado de trazer uma palavra de orientação, mas uma palavra que nós venhamos entender muito bem. Porque se tem uma coisa que entra muito bem na nossa mente, são as palavras que seja coisas do nosso cotidiano. Muitas vezes coisas muito simples, coisas muito básicas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Escutem. Jesus dizendo: dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e vocês se tornarão ricos. Compre roupas brancas, e vistam-se, e cubra a vergonha da sua nudez. E compre colírio, para que unja os seus olhos, e enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso sejam diligentes. Amém? Aquele povo entendeu muito bem o recado, e que nós viemos também entender. A primeira coisa aqui, um ouro puro. O que é um ouro puro refinado pelo fogo? É um ouro sem mistura. Um ouro puro, irmãos, ele é um ouro mais maleável, mais dobrado. É um ouro que pode ser trabalhado. O Espírito Santo do Senhor usa João para aquela igreja, porque ali havia um povo, mas seguindo um padrão, não um padrão de Cristo, mas um padrão de influência, um padrão mundano. Ali havia muitas, vamos dizer que denominações, pessoas vindas de outros lugares, pessoas de outra cultura, cultuando a outros deuses. E a igreja ela começa a se desviar. E Deus deseja muito isso de nós, que nós possamos ser como ouro puro, maleáveis, que nós possamos ser tratados, que nós possamos ser exortados, e entender tudo aquilo que a gente está falando, e submeter-se à vontade do Senhor. E ele também fala sobre roupas brancas. Na minha pesquisa eu vi que eles produziam um tecido, uma lã negra. Nos dias de hoje, talvez a moda do momento. Paris, França. Mas aí a palavra diz: vistam-se com roupas brancas, não com roupas negras, não ao padrão desse povo. Se volte para o Senhor, se volte para o que Deus tem para cada um de vocês. Não se corromper, não mudar, não se desviar, não ir por esse caminho para não ser aprisionado, para não fazer a vontade do inimigo, para que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor. Nós precisamos sim se manter firmes, se manter fiéis nos padrões de Cristo, não os padrões mundanos. E aqui ele também fala sobre colírio. Colírio. Mas um povo que usava o colírio, mas que não enxergava nada sobre reino espiritual. Reino espiritual. Eles não entendiam, eles não enxergavam. Ainda que usasse muito colírio, eles não enxergavam os caminhos que eles estavam indo. Eles não enxergavam que a igreja do Senhor não pode se submeter às coisas mundanas. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo abençoado. Nós temos que fazer a diferença. Esse povo tem que ver em nós um padrão de Cristo, para que eles possam se voltar para Deus, para que eles possam ser desaprisionados desses laços, de tudo aquilo que Satanás tem usado sobre a vida deles. É nós, povo de Deus, nós cristãos, nós que estamos aqui, irmãos, ouvindo uma palavra, recebendo milagres, bênçãos do Senhor, direcionamento. Irmãos, a luz tem que brilhar em meio às trevas. Nós somos um povo iluminado. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que faz a grande diferença nesse mundo. Se o mundo não está muito pior, se o mundo não está pior, é porque ainda existe a igreja do Senhor aqui na terra, fazendo essa grande diferença. Assim como eu, irmão. Assim como eu. Quando eu vi que esse mundo não tinha nada a me oferecer, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. Um lugar que eu pude ouvir uma palavra, um direcionamento. Um lugar que eu pude mudar. Um lugar que a cada dia eu tenho melhorado. E fico buscando em Deus cada dia melhorar. Não voltar ao padrão desse mundo. Não as coisas desse mundo. O que é que esse mundo tem a nos oferecer? Esse povo de Laodiceia aqui, eles se achavam ricos. Eles se achavam autossuficientes.
Eles se achavam prósperos. Aí vem a carta do Senhor e mostra tudo diferente. Que vocês enxerguem verdadeiramente os estados de vocês. Vejam o caminho que vocês estão tomando. E se volte para o Senhor. E toda vez, irmãos, toda vez que nós observamos o caminho que nós estamos e que nós nos voltamos para o Senhor, aí Ele nos abençoa, aí Ele nos trata, aí Ele nos transforma. Ele mostra que Ele é Deus grandioso e poderoso sobre as nossas vidas. Aí nós vemos sim a grande diferença do que é servir a Deus e não servir ao mundo. Aí sim nós vemos a grande diferença que a cada dia estar no Senhor, estar prosperando no Senhor, estar sendo ricos, estar colhendo o ouro vindo de Deus, o verdadeiro ouro, o ouro puro, o ouro do Senhor está sobre a tua vida. E as grandes riquezas sim estão sobre a tua vida. E a cada dia você creia nos milagres, nas bênçãos, na cura que vem sobre as suas vidas e nas vitórias de Cristo sobre a cada dia que nós começamos a caminhar com Ele. Ele nos abençoa, Ele nos trata, porque nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E aqui está um povo da coroa do meio que tem a mente de vencedor. Mente de vencedor. É isso que vai fazer a grande diferença na nossa caminhada, irmãos. É a mente de vencedor. Que a cada dia nós possamos transformar as nossas vidas, as nossas atitudes, pela renovação da nossa mente. É pela nossa mente, irmãos. É pelas nossas convicções aqui, na palavra. A palavra de Deus. Irmãos, sobre todas as áreas de nossas vidas, todas as áreas de nossas vidas, eu falo isso com uma grande certeza. Sobre todas as áreas da tua vida, pode buscar aqui, que você encontra a resposta. Agora imagine há quanto tempo esse livro foi escrito. Há quanto tempo? Mas até hoje, através dessa palavra, nós temos vitória. Através dessa palavra, um grande testemunho de Deus. Eu sei que aqui fosse dar oportunidade para cada um falar um pouco do seu testemunho, o ano todo não daria. Assim também como esse livro não deu para colocar todos os milagres de Jesus. Porque a cada milagre é uma particularidade, irmãos. A cada milagre Jesus age de uma forma diferente. A caminhada dos discípulos aqui não foi fácil. Mas estar com Cristo, recebendo o ensinamento já vindo do Filho de Deus, era uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E o mais interessante é que Jesus, quando volta, ele já permanece um tempo, continuando a ensinar. E eu vejo o quanto é importante, quando a palavra diz que nunca devemos deixar de congregar, como o costume de muitos. Nunca devemos de ler essa palavra, de estar ouvindo, de estar sendo tratado. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma caminhada diária. Diária. É em todos os momentos. É em cada situação. É trazer à nossa mente aquilo que nos traz lembrança. Não coisas ruins. Não coisas que vão nos trazer cansaço. Que vai nos trazer fraqueza. Que a cada dia seja assim. Que quando as barreiras aparecer, quando as situações difíceis aparecer, que você se lembre disso. Eu tenho a mente de vencedor. Porque a nossa mente é a mente de Cristo. E é em Cristo que somos mais que vencedores. Amém? Fica de pé no teu lugar. Vamos orar.